Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje nós vamos falar sobre gestão de crise, sobre a nossa imagem, a nossa marca pessoal, que a gente tem que cuidar a respeito disso. Para isso eu convidei, a entrevistada é a Silene Macedo, jornalista e assessora de imprensa. Obrigada, Silene, por ter aceitado o meu convite. Fiquei muito feliz com o convite, é um tema bem relevante para a gente falar. Às vezes as pessoas não querem muito falar sobre imagem, mas é um tema bem bacana, fiquei muito contente com o convite. Obrigada. Eu que agradeço. Silene, fala pra gente, como é que vamos já entrar nesse tema. Eu acredito que tem muitos exemplos, né, que a gente pode falar a respeito disso, de como que a gente lida com essa questão, porque às vezes tem a questão do nome da pessoa, às vezes é do próprio negócio dela, né? Como é que essa questão de gestão de crise, de imagem, de marca? Tá, vamos primeiro didaticamente tentar dar nome certinho, né? Quando você tem uma empresa, você faz um logo, né? Que é aquela parte gráfica que vai representar a empresa. Esse logo, ele se reflete numa marca, né? Que vai ter o que as pessoas falam dela. Só que essa marca traz uma imagem, e essa imagem é o valor que é agregado àquela marca, né? Que sim, pode ser bem relevante para a sociedade, são as marcas que estão em ascensão e aquelas que acabam morrendo porque elas não trazem nenhum valor. Assim, também pode ser para a questão pessoal. Um Neymar, que é um jogador famoso. Até pequenos negócios também, né? Pequenos negócios também. Mas assim, existe a marca profissional e a marca pessoal. Uma pessoa famosa, o nome dela acaba agregando a uma marca. Agrega um valor a ela e ela acaba valendo monetariamente também. No caso do Neymar que eu citei, uma pessoa que vale muito dinheiro. Se você falar em Neymar, você já sabe que é tipo uma Coca-Cola. Tem muito valor, né? É bem interessante isso, né? Mas assim, eu estava vendo, por exemplo, de negócios, eu já vi vários casos, a pessoa tem um negócio pequeno, de hambúrgueres. Sim. Aí alguém, às vezes até mesmo mal intencionado, concorrência, eu já vi casos assim, tá? Da pessoa ir lá na rede social do estabelecimento e fazer críticas a respeito daquele produto. Então, assim, colocando, querendo ou não, a marca da pessoa está ali, né? Ela está colocando pessoas que estão em dúvida se, por exemplo, vão ou não consumir. Sim, você vai olhar na internet hoje, tem muito isso, né? E às vezes essas pessoas são obrigadas a tirar, né? Hoje em dia já há eu acho que uma legislação maior em relação a isso, a esse cuidado com essa marca, a gestão desse conflito, como a pessoa ela lida. Então, desde o advento da internet, a gente pode usar um caso emblemático, que é um nome que ficou famoso a partir de uma crise, né? A Mônica Lewinsky, que era estagiária na época do Bill Clinton, na década de 90, vazou algumas conversas dela com o então presidente na época, e o nome dela como amante dele vazou para todo mundo e aquilo virou um escândalo político. Ela teve depressão, alguns boatos que ela tentou se matar, ficou reclusa e depois de muito tempo ela fez psicologia, levou a vida dela de uma forma diferente, escreveu um livro e hoje ela é ativista, né? E trabalha muito nessa questão do cyberbullying. Ela dá entrevistas no mundo inteiro falando do cyberbullying. Ela tem uma entrevista bem interessante no TED que fala sobre isso, vale bastante a pena pesquisar. Porque pessoas como ela passaram por uma crise, né? No caso ali foi uma crise de imagem, ela não era conhecida e passou a ser conhecida negativamente. Então, como que ela vai... É diferente de você tentar reverter a sua imagem negativa positiva. Não, ela já apareceu com a imagem negativa. Então, o trabalho dela de recuperação da imagem seria muito maior. E foi, ela deu a volta por cima e hoje ela trabalha. E ela deu até um depoimento que um rapaz que ela conheceu sofreu cyberbullying na escola e se matou. Então ela conhece muitos casos de pessoas que acabam se matando. Tem muitos casos assim nos Estados Unidos, porque a sua imagem foi denegrida. Temos aqui o exemplo do reitor da UFSC, que a imagem dele teve um escândalo e ele acabou se matando. Então, é um caso muito sério, né? Então, assim, a imagem, ela pode ser atribuída a uma pessoa ou uma marca. Só que a gente, quando fala em marca, não pode esquecer que atrás daquela marca existem pessoas, né? Porque a marca, ela é feita de quem gere e do consumidor.
né? Se você é um prestador de serviço e você não dá aquilo que você promete para o teu consumidor, ele também pode passar a ser um inimigo daquela marca. Sim. Então existe todo um critério muito perigoso para se trabalhar a imagem, né? Não é fácil você construir uma imagem, você pode destruir aquela imagem que você levou anos para fazer uma boa reputação. Você pode acabar com ela em instantes. A gente tem um caso bem falado assim, que foi um dos presidentes da Barilla, daquela marca de massa. Ele falou numa entrevista de rádio que ele não colocaria um casal gay, por exemplo, para fazer uma propaganda. Nossa, no dia seguinte queriam boicotar, foram para a internet, falaram bastante mal, não queriam mais comprar a marca, tal. Ele teve que ir a público se desculpar e pedir, né, óbvio, desculpas pelo que ele falou e tentar se retratar de uma forma... Pois é, mas e o prejuízo? Porque, então, uma vez falado, né? Existe o prejuízo e aí você tem que fazer nessa questão, assim, porque quando você tem uma reputação abalada, você já entra em outra área. Porque para você fazer a tua reputação, você tem um marketing estratégico para fazer a reputação. Quando você tem ela abalada, você tem que transformar aquilo num outro momento. Existe hoje em dia gestão de crise, que é uma área que se trabalha, que as empresas têm isso como um setor mesmo de gestão de crise, e é uma área que você tem interdisciplinar, várias pessoas atuando ali para que se recalcule a rota. Então, assim, todo aquele planejamento que era feito para aquela marca, se você tem um momento de crise, você tem que parar tudo, até tirar campanhas do ar, você tem que realmente recalcular e fazer uma nova campanha para aquela gestão. E depois pensa de novo em outras coisas, mas naquele momento para tudo e tenta abafar, no caso, o que está acontecendo de uma forma negativa, para depois pensar na recuperação. Que a gente tem o caso do Neymar, né? Que aconteceu recentemente, que ele foi acusado de estupro e para ele se livrar, digamos, da acusação perante a imprensa e todas as pessoas que admiram o trabalho dele, ele se viu obrigado a se defender. Para se defender, ele teve que ter o que ele tinha na mão, que era um material digital que ele disponibilizou, deixou vazar para a imprensa, né? Que aí cometeu um crime. E aí cometeu um crime. Algumas pessoas dizem que não, outras dizem que sim, porque a nossa lei em relação a crimes, né, de internet ainda ela tem muitas nuances, porque o código que rege ainda é o Código de Defesa do Consumidor, que é para a empresa, não é para a internet. Então, o que você faz e burla uma lei de uma empresa seria aplicada da mesma forma. Então, acaba não tendo específico para algumas situações que são novas, né? Existe algumas leis, mas assim, existe muito furo na lei também, né? E assim como ele, a gente tem o exemplo da Lady Di, né, que na época ela estava desagradando muito a rainha, que ela se separou, foi passear com as amigas e os paparazzi viram ali uma oportunidade para ganhar rios de dinheiro com fotos dela e corriam atrás dela todos os lugares e acabou causando acidente também. Não que todas, né, a gente está falando muito aqui de uma forma negativa. Outras podem ser revistas, como foi o caso do Carrefour, né, que teve um cachorro que foi morto no estacionamento, que causou uma comoção. Foi um fato trágico, mas o que eles fizeram? Muito rapidamente eles foram para as redes sociais, colocaram uma nota e disseram que eles estavam aceitando sugestões das ONGs para refazer uma política em relação ao cuidado com os animais, porque o estacionamento é público e pode entrar animal. Então, eles se colocaram muito à disposição. Você pode ir para a imprensa e se retratar, mas existe todo um cuidado de uma equipe trabalhando por trás, porque naquele momento, qualquer palavra que tu use, até que possa parecer um preconceito, ou que você está se eximindo do fato, ele pode reverter numa crise maior ainda. Sim. Então, quando você trata de imagem, nesse caso que a reputação vai abalada, é muito delicado. Né? Então, você precisa contar com profissionais que estejam muito antenados. Mas existe lei de calúnia e difamação. Sim, mas isso é no presencial.
Não existe específico para o digital ainda, entendeu? Então, a mesma lei, se eu for entrar com uma ação para uma pessoa, não preciso porque foi digital, entende? Então, assim, não existe lei específica para aquilo, vazou. Você né? teria que entrar Mas também, com ela especificamente. também como favor. não é a minha área, né, também não vou entrar muito nesse detalhe, porque podem existir coisas novas que eu ainda não sei. A questão toda é que por isso que é feito um comitê interdisciplinar, multidisciplinar. Vai ter o jornalista, né, vai ter a pessoa que é da área do direito, vai ter a pessoa da área de administração, psicólogos, enfim. O presidente tem que estar ali, né, para que não se corra nenhum risco de esquecer algum detalhe, porque nesse momento qualquer furo pode, a imagem pessoal ou de uma marca pode morrer e você não recupera, como foi o caso da escola base, eu não sei se tu te lembra. Não. Nos anos 80, uma escola foi denunciada contra crime com crianças, né? E aí umas mães começaram, não, eu vi, eu sei, mas nada era palpável. A comunidade depredou, perseguiu, ameaçou, a escola fechou, eles foram condenados. Teve um até que morreu, o diretor da escola, a escola deixou de existir e alguns anos para cá viram que não tinha realmente, o crime não procedia. Então, assim, existem alguns casos que a marca se destrói, vira case. Todo mundo que fala de gestão de crise lembra da escola base como um case de uma marca simplesmente que deixou de existir por não ter, talvez até na época, 1980, por ali, alguém que trabalhasse bem essa questão da gestão de crise. E também, eu acho que a internet, ela hoje potencializa o problema. Ela potencializa e as pessoas não estão preparadas para fazer o seu julgamento de uma forma amena. Não, ao Elas contrário. gostam Ao contrário. da polêmica, né? Então, cada vez que existe um assunto polêmico, né? Tipo, amiga, olha o que aconteceu, e uma passa para outra. Isso foi tema do outro programa, sim, inclusive, então, falando a respeito esse disso. julgamento preliminar, sem você saber realmente dos fatos, que muitas vezes os jornalistas lidam muito com isso, que é a questão da fake news. Então, se você olhar, uma coisinha está grudada na outra, e assim a gente tem que, né, e que ver dá mais todo. engajamento. Infelizmente, tem muitas pessoas que buscam isso em função dessa polêmica. E a gente vê, né, existem sites que eles vivem disso. Sim. Eles colocam uma manchete que não é nada daquilo, mas para fazer com que as pessoas... É que, na realidade, existem essas notícias plantadas por empresas que são, na realidade, bem anônimas, como foi o caso do presidente dos Estados Unidos, na campanha dele, que saiu notícia para o mundo inteiro que o Papa era defensor e ia votar nele. E aquela notícia era falsa, né? Não, e o Papa nem poderia. Então, assim... E as pessoas nem se dão E as pessoas começaram a curtir. Olha, esse Papa vai votar, né? Todo mundo tem que votar. Ele está defendendo partidário. E assim acontece. Você lê uma fake news ali, não consegue fazer a distinção entre a verdade e a mentira, o teu julgamento naquele momento. Porque, na realidade, a fake news ela trata muito de emoção, né? Você quer ser o primeiro a passar uma notícia super bombástica que você viu, você passa, e o teu momentinho ali de julgamento acaba deixando de existir, né? Você vai lá, passa. E tem uma coisa nas aulas de consultoria de imagem eu sempre falo sobre isso. Quando você gosta de alguém, e esse gostar de alguém não é necessariamente alguém que você conheça, mas, por exemplo, alguém público, algum ator, atriz, você gosta daquela pessoa, cantor, alguém famoso. A tendência é você ver só as qualidades daquela pessoa. Você tem um filtro que você tende a ver só as qualidades. Ao contrário, quando você, por algum motivo, não gosta, a tendência é você ver só aquilo que seria negativo daquela pessoa. Que é o que acontece com as marcas. Se uma marca não te oferece aquilo que você quer, você se decepciona, acontece um divórcio com a marca. E você vai ver, vai focar e vai... Aquela marca, ela passa a ser negativa, a reputação dela cai.
Por isso que as marcas elas têm que trabalhar muito essa linearidade. Não adianta nem você ter um top e daqui a pouco ela pode cair. A queda, quanto mais alta, maior a queda, né? E assim, as pessoas, às vezes, elas se esquecem, falando agora de marca pessoal, enquanto nós somos uma marca, nós temos um nome. Então, as pessoas, às vezes, elas esquecem que tudo que elas fazem, falam, aquilo ali está falando muito delas, não é do outro. Quando ela fala de alguém e coloca e registra, principalmente em rede social, ela está se expondo. Foi o tema do outro programa. E, às vezes, ela expõe um desequilíbrio emocional, mental. Não é o outro, a intenção de denegrir, há um prejuízo, pode até ter, mas o prejuízo é dela também. Às vezes, logicamente, existe aquela coisa do fake, das pessoas que estão ali, que não são elas realmente que estão por detrás de perfis falsos. Por isso que no começo eu falei, a marca é aquilo que você fala dela. A imagem é aquilo que ela tem de valor e que as pessoas enxergam e falam desta marca. Então, se você faz alguma coisa de errado, ou até acontece um incidente que não é culpa tua, pode acontecer alguma coisa com a empresa que não é culpa tua, e acontece esse incidente, se você não age rapidamente, toda aquela gama de clientes que você tinha que viam a tua marca como top, elas deixam de... No momento elas estão elogiando, no minuto seguinte elas já estão detonando. E a rede social hoje, o alcance que tem é uma coisa absurda, né? E tem muita gente também que não tem estrutura emocional para estar. Sim, mas eu acho que porque assim, o ser humano ele trabalha com essa questão da polêmica como você te tirar do lugar comum. É aquilo que te causa emoção, é o que dá frio na barriga, né? Então assim, as pessoas querem novidade, senão elas iam ser robôs. Você ia acordar e dormir e não fazer nada. Por que uma pessoa viaja? Por que ela compra uma coisa diferente? Por que ela quer conhecer um restaurante diferente? Você quer emoção, você quer algo novo. É intrínseco do ser humano. Então, quando você vê alguma notícia que te abala emocionalmente, é um prato cheio para você querer passar para outras pessoas, entende? E aí a gente está falando bem do que é a fake news, é uma questão totalmente emocional. E abala a imagem de uma pessoa, se for uma pessoa que seja famosa, como um personagem ou uma marca física mesmo, de uma loja, de uma... Isso é interessante, falando, trazendo, só fazendo um parênteses, por exemplo, a questão política, é que não adianta, por exemplo, se existe uma definição muito estabelecida, a outra parte, falando, não sei se consegues entender isso que eu estou querendo dizer, é como se não afetasse, que é exatamente aquilo que eu falei. Quando você gosta, você vai ver só as qualidades. Então, aquilo tudo é mentira. Um grupo. O outro, quando fala, não, isso é verdade, de fato, entendeu? Tem esses olhares que eles são muito... não são manipulados, eles são muito tendenciosos, conforme a forma como a gente escolhe ver. E é muito subjetivo mesmo, é muito subjetivo. Se você olhar as reportagens dessas pessoas ou dessas empresas que tiveram seus nomes e sua reputação abalada, muita gente falando, nossa, que sem noção, essa pessoa fez isso. Não, mas tem que ver que ele fez isso por causa daquilo. Aí você consegue ver a pessoa que gosta daquela marca pessoal ou profissional, ou não, já gostava ou não gostava. E algumas gostavam e deixaram de gostar. Mas é muito tendencioso, porque o teu olhar e o teu julgamento vai muito mais falar de você, com certeza, do que da marca. Agora, falando em questão da imagem pessoal em relação a isso, as pessoas elas deveriam ter um pouco mais de cuidado. Eu vejo... talvez pelo fato de trabalhar com análise comportamental e da imagem, eu vejo como tem pessoas que se expõem e assim, que eu sei que a intenção é uma, mas na realidade, através das postagens, comunica outra completamente diferente. Só que não tem essa percepção do grau de exposição negativa para si próprio. É porque assim, quando você fala de imagem, você acordou, você se vestiu. Não, eu estou falando de imagem mesmo em termos de comportamento, imagem no sentido comportamental. Sim, eu vou complementar nesse sentido. Você fala ou você age, tudo aquilo faz parte de um combo que é a tua imagem. Sim. Então, se você é uma pessoa ali parada, sem abrir a boca, você vai já passar pelo teu biotipo.
Você falando, você já passa outra imagem. O teu comportamento, tudo vai agregando a formação dessa imagem, desde a forma como você fala, o que você está vestindo, você colocar o teu posicionamento mesmo, do que você pensa, de quem você, onde você trabalha, a tua profissão, o time que você torce, tudo, né? A marca que você come, onde você mora, o carro que você usa, tudo aquilo vai fazer né, um combo que vai ser a tua imagem. E as pessoas não param para pensar sobre isso. Muitas pessoas, assim, claro, eu não sou contra, eu sou muito a favor das mulheres hoje em dia, aquela frase empoderadas, mulheres que vão à luta e tal. Só que muita gente, às vezes eu acho que confunde, pisa um pouquinho a mais, sabe? Então, por exemplo... Perde a mão. Perde, exatamente, porque o fato de uma mulher ser empoderada não dá, eu acho que o direito para ela passar de um limite para xingar uma outra pessoa ou falar mal. Ninguém, né? Mas existe, não, porque eu não tenho ninguém que manda em mim, eu falo o que eu quiser, eu sou dona do meu nariz, essa coisa de ser subjugada já passou. Eu acho que tem um limite que não tem nada a ver se você é mulher, se você é homem, se você, sabe, tem uma posição social ou não. Eu acho que o respeito... Acima de tudo. Acima de tudo. Empatia. E quando a gente... Empatia. E quando você vê, por exemplo, esse caso do Neymar e da Nájila, que eu acompanhei algumas até para estudar mesmo, algumas para a questão da gestão de crise e tal, que foi a maior, né, a mais recente que a gente teve. Eu acompanhei os comentários nas redes sociais e você vê muita gente defendendo ela, desculpa, e dizendo, ela pode estar super errada, mas só pelo fato de ela ser mulher, eu vou até o final com ela. Então eu acho que as pessoas estão perdendo um pouquinho a mão. Existem homens errados, mulheres erradas, e a gente tem que saber que também o nosso julgamento, sem saber da história completa, também é perigoso. Claro. Deixa que a justiça resolve, né? Não que você não possa ter aquela tua opinião, mas cuidar com esse julgamento mais acentuado, porque não é legal também. Você pode estar incitando outras coisas mais graves na internet. A gente vê alguns casos de pessoas que são perseguidas na internet injustamente, né? Porque outras falaram coisas que eram mentira e acabou causando E assim, Silene, transtornos. também dentro disso, eu sei que também você compartilha dessa opinião, a gente tem um dever, veja assim, a gente tem uma missão, sermos felizes e levarmos também a felicidade às outras pessoas. E não tem como você fazer isso se você só propaga coisa ruim. Exatamente. Sentimentos de raiva, de ódio, de indignação, o tempo todo. Logicamente, temos situações que a gente vai se indignar, vai ficar revoltado, mas você tem que ter, sim, o cuidado, a maturidade que você vai colocar. E se for para procurar colocar algo positivo. Eu vejo assim que hoje em dia as pessoas elas estão muito amarguradas às vezes e com uma necessidade muito grande de apontar, de colocar aquela coisa negativa, porque gera um engajamento, gera comentários, aí outra é verdade. A pessoa foi mal atendida em tal local, aí ela vai e faz um post sobre aquilo. Não estou falando de quem faz, só estou citando um exemplo. Aí vem um monte de gente falando mal e coisa e tal. A energia negativa que é gerada naquela situação, ela não melhora o estado de quem passou pela situação. Existem formas e formas, logicamente, que há casos que eu acho que a pessoa tem, sim, há casos e casos. Mas não qualquer coisa e situação você pura e simplesmente vai fazer aquela postagem falando e detonando. Porque tem diversas situações, às vezes é um funcionário, às vezes é o dia, e é um reflexo muitas vezes de um problema interno. Que o que eu vejo, assim, pelo que eu já pesquisei, pelo que eu já estudei em relação à entrada da internet, os ouvintes de rádio, os telespectadores de TV, eles eram personagens que só recebiam a informação. E por muitos anos a mulher não tinha poder, não podia votar. Sim. Ela em casa, ela era a pessoa para cuidar da família e da casa, ela não tinha voz, né? Então, a partir do momento que a internet entrou, as pessoas, as mulheres, homens, enfim, mas vamos falar mais das mulheres, que eu acho que as mulheres comentam mais, eu tenho visto isso também.
É verdade, eu não tinha parado para analisar isso. As mulheres comentam mais, porque as pessoas em geral ganharam voz com a internet, que é a internet 3.0, né? É uma via que vai e vem. Então você posta, você pode receber o que você quiser, o que a pessoa quiser de comentário, porque é uma rede social. Quando a gente está num barzinho com os amigos, que é um encontro social, tá todo mundo falando na mesa. Você gosta, você não gosta, concorda, não concorda? E a internet é uma formação de rede, nem sempre de amigos que estão na sua mesa. Na maioria das né? vezes não. Então, assim, tem muita gente revoltada que usa aquele espaço, às vezes, porque não consegue falar olhando, né, cara a cara, e ela se vê ali muito à vontade para falar o que ela quer. Porque tem outras pessoas, já reparei assim, se tem um comentário Incita. negativo, como tem gente que adora ir falar também. Basta um comentário negativo, os outros vão ser negativos. Só que a energia gerada, o mal-estar, o desconforto, às vezes não vale a pena. Não vale a pena. Porque ao invés de você resolver, ressignificar, ok, a gente sempre acontece o tempo todo situações que a gente realmente não precisaria estar passando, mas ok, vamos ressignificar. Qual o aprendizado? Então, falando de imagem, que imagem você está passando quando você julga sem ter poder para estar julgando? Você não é advogado, você não é psicólogo, você não conhece a pessoa, você não é da família, você não conviveu, você não tem os aparatos necessários para julgar, né? Você vai lá, simplesmente fala o que você quiser. Qual é a imagem que você está passando? Para os teus familiares, para o teu namorado ou marido, para os teus filhos, para as pessoas que trabalham com você. E uma outra questão que me veio agora em mente, quando a gente fala de análise de imagem pessoal, as empresas, elas também vasculham as redes sociais dos seus funcionários, né, para saber quem é aquela pessoa, se ela merece uma promoção, se ela merece uma demissão, em que momento da vida que ela está. E o que ela anda fazendo e comentando, que as pessoas também vão observar. As empresas observam as redes sociais. Ah, não, mas a minha rede social é fechada. Mas pode existir um amigo que vai fazer print e mandar para o chefe. Sempre tem. Ou que o RH chame, eu preciso que você, não sei. Sempre tem o que grupo ponto, do grupo né? do grupo. Acontece às vezes isso, grupo do grupo do Como grupo. que a pessoa vai chegar numa rede social fechada. E também uma coisa bem curiosa que eu vejo, assim, às vezes a pessoa é uma no LinkedIn e outra no Instagram e outra no Facebook. Sim. Porque ela no LinkedIn, profissional. ela é profissional e aí ela se arrasa mostrando uma foto que não vai, né, ter nenhum tipo de repercussão positiva para ela, né? Silene, foi muito legal ter você aqui no nosso programa para a gente falar sobre esses temas sempre atuais. Eu acho que é muito atual e a gente repensar realmente que existem crises tanto em empresas quanto pessoais. E a gente tem que, a nossa conduta, ela fala muito a respeito de quem nós somos e para onde nós queremos ir. Obrigada. Obrigada, te agradeço muito e quem sabe na próxima vez a gente conversa um pouco mais ainda sobre isso. É verdade. E nós ficamos por aqui hoje e eu te aguardo no próximo programa Olhar de Estilo, sempre por aqui pela Premier TV.